as antenas da WITEC. Dentro da WITEC temos vários equipamentos, switches, caixas para postes externos e tal, mas hoje só vamos a ver assim muito rapidamente, no tempo que temos, só o que são as antenas. Peço por favor que se tiverem alguma pergunta a meio ou assim, possam sentem-se à vontade para meter no chat. E eu vou lendo e vou respondendo. Se vejo que ou no final do curso respondo a todas. Vamos indo e vamos vendo, como se costuma dizer. Bem, vamos lá começar. Nesta apresentação, o que é que a gente vai fazer? Vai ver um pouco sobre as noções básicas de transmissão wireless. Melhor não temos que explicar muito a vocês, porque vocês já são instaladores, mas faz parte do plano. Frequências e canais, pontos a ter em conta, topologia, catálogo de produtos. Vamos ver um bocadinho o que é o ITEC 29, que é uma antena ponto a ponto ou multiponto, que é muito fácil de programar, e uma vista muito rápida ao cloud, para saber como mais ou menos funciona. Vamos a ver. O que é comunicação wireless? Vamos a ver. A comunicação wireless, pois é uma forma de comunicação em que os dados são transmitidos sem necessidade de um cabo físico entre dois dispositivos. Entre dois ou mais dispositivos, claro. Em vez disso, a informação é transmitida através de ondas eletromagnéticas ou de rádio. Quando vamos utilizar a comunicação wireless? Bem, no caso desta apresentação, vamos falar de transmissão de longo alcance e vamos utilizar estes meios de comunicação quando a passagem do cabo é difícil, seja devido ao terreno ou seja devido às distâncias envolvidas. Sabemos muito bem que hoje em dia, muitas vezes fica mais caro a mão de obra e estar a meter tubos e abrir balas e tal, do que meter duas antenas e já está. Qual é a vantagem principal? Pois, mais ou menos o que a gente falou antes. Ou seja, ter um low alcance de comunicação, ao mesmo tempo que vamos economizar em mão de obra e materiais. Dentro das comunicações, temos, então, as frequências e canais. Ou seja, frequências, as mais utilizadas sempre são a 2.4 e a 5 GHz. As diferenças entre as duas, pois, a 2.4 só tem 14 canais de comunicação, enquanto a 5 GHz tem cerca de 48. Por o qual, mas há uma diferença, a 2.4 tem mais penetração, ou seja, podemos chegar mais longe, enquanto a 5 fica um bocadinho mais curta, apesar que permite muita mais banda de comunicação. Aqui, nas transmissões a longa distância, encontramos principalmente duas frequências de trabalho, 2.4 e 5 GHz. Cada um destes tem os seus respectivos canais. Temos de ter em conta que cada país reservou uma série de canais dentro destas bandas, cuja utilização está reservada para implantes médicos, tais como marca-passos. Ou seja, temos que ter em conta que, apesar que isto é um plug and play, as antenas e por aí fora, temos que ter em conta que as antenas de mais potência, pois, ao melhor, temos que ter cuidado que, por exemplo, estamos perto de aeroportos, ou de sítios oficiais ou militares, pois temos que ter cuidado com as frequências que estamos a utilizar. Em geral, estes equipamentos vêm já para, vamos dizer, com as leis de frequências dentro da programação. Ou seja, eu digo que estou em Portugal e, em geral, já tinha que esses canais ficarem restringidos, já não se podia usar. A banda de 2.4 GHz é como eu disse antes, tem 14 canais, seja o canal 14 é restringido então para a médica, e por qual é muito importante quando se configura pôr o país onde é que estamos a trabalhar e também sabemos onde é que estamos a trabalhar, o que é que temos ao lado como vizinhos. As vantagens que temos em relação às bandas de 5 GHz é que o alcance é bastante maior e tem maior capacidade de penetração. Mas o problema que vamos encontrar se estivermos a trabalhar numa área onde há mais dispositivos, quais como telemóveis, equipamentos Bluetooth, etc., que funcionam nesta banda, é possível que tenhamos também mais frequências devido à saturação, porque agora mesmo há muita coisa a funcionar mais em 2.4. Também, como eu disse antes, a velocidade pois, é inferior. Chegamos mais longe, mas a menos velocidade.
A banda de 5 GHz, como eu disse antes, pois tem muitos mais canais, alguns se sobrepõem, podem-se fazer grupos de canais para ter mais banda e por aí fora. Alguns estão reservados para uso militar e com licença, um, e outros são para uso de todo mundo. Também temos canais que são interiores e exteriores. Os interiores são canais que estão mais pensados para dispositivos que temos dentro de casa e por aí fora, e os exteriores são para canais que estamos a utilizar, ou seja, são para dispositivos, peço desculpa, que estamos a utilizar no exterior, para ter um bocado mais de alcance. Que temos que considerar ao planear uma transmissão sem fios de longo alcance. Quem já fez esta instalação, pois não vou explicar muito, mas claro, temos que sempre ter a localização da antena. É fundamental que a antena esteja alta, esteja livre e que não tenha nada à frente. Ou seja, é importante colocar a antena num local elevado com pouca interferência, como por exemplo no telhado de um edifício, e é muito importante respeitar a zona de Fresnel. Já falaremos disto daqui a um bocadinho. A direção da antena. Ou seja, claro que isto é lógico, ou seja, são antenas ponto a ponto ou multiponto, têm que estar apontadas uma a olhar para as outras. Não vamos apontar uma para o Porto e outra para Lisboa. É importante para assegurar que a antena esteja apontada na direção correta para maximizar a cobertura do sinal. As antenas devem ser sempre visíveis sem que nada obstrua a transmissão. Deve-se notar que, dependendo dos modelos de antena, algumas antenas abrem mais ou menos graus. Por exemplo, há antenas que temos que, claro, ao ir a 10 km vão a ter muitos menos graus, vão ser mais lineares de ponto a ponto. Nas instalações ponto multiponto, as antenas omnidirecionais facilitam a orientação do equipamento, ou seja, aquelas que são de 180 ou 360 graus. As distâncias também é muito importante, ou seja, não é só respeitar a distância máxima, também é respeitar a distância mínima. Ou seja, se temos uma antena que dá-nos 2 km, depois vamos utilizar entre 1,5 km a 1800 metros, 1900 metros como máximo entre antenas. Mas, por exemplo, se temos uma antena para 2 km, tampouco vamos a instalar uma a 15 metros uma da outra, ou a 20, ou até a 100. Porque isto tem assim, uma explicação um pouco burda do porquê isto. É porque, por exemplo, eu se estou com uma pessoa a falar e estou com essa pessoa a 20 metros de distância, claro, eu tenho que levantar a voz para que ela me ouça. Mas claro, se essa pessoa se aproxima a 2 metros de distância e eu continuo a falar na mesma altura de voz, no mesmo tono, ou melhor, não nos compreendemos. Não conseguimos perceber o que é que estamos a dizer um ao outro. Portanto, a distância é muito importante, tanto em máximo como em mínimo. Não vamos utilizar antenas de 2 km ou de 15 km para 100 metros. Ou, por lo menos, utilizar antenas que nos permitam baixar essa potência. E, claro, também temos que ter atenção aos dados a transmitir. Cada antena tem uma capacidade máxima. 150 megabytes por segundo, 200, 300, 900, o que seja. Quando fazemos as contas, pois, fazer um bocadinho as contas do que é que vamos transmitir. Sempre tendo mais em conta a antena que recebe, se é um caso multiponto, do que aquela que vai a transmitir. Apesar que a transmissão também tem a sua banda e a sua capacidade. Mas em geral, por exemplo, se temos uma antena que pode receber até 300, pois temos que funcionar dentro dessa capacidade. Porque senão o que vai passar depois é que vamos ter mais que isso, vai haver como uma fila de pacotes ali à espera de ser recebidos e vão começar os cortes. Só um momento, por favor, que isto fechou-me aqui. Estou aqui, eu sou aqui a ver o chat, peço desculpa. É que não me deixa. Eu como não consigo, aqui não sei porquê, não estou a conseguir ver o chat. Se não me ouvem ou se passa alguma coisa, digam-me, ok? Podem abrir o microfone e dizer-me diretamente. Mas, já tenho o chat.
Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, não há problema nenhum. Vamos a ver. E continuamos. Alguma dúvida até aqui? Algo que queiram perguntar? Tudo bem? Espero que aqui até agora não devo ter dito assim nada de especial. Vamos. São coisas que as pessoas pois, já estão, se já instaladas, já estão acostumadas. Continuando, pois temos o ganho da antena, as potências e a zona Fresnel. O ganho da antena e a potência da antena, uma coisa é ou seja, o ruído que podamos ter na comunicação, e outra é a própria potência, que também, dependendo disso, vamos ter mais ou menos ruído. São coisas teóricas, mas que nós também temos que ter em conta. A zona Fresnel, volto a repetir, que é uma coisa que deveremos ter muito, mas muito em conta. É algo que é fundamental. E o que é a zona Fresnel? É o que põe aqui a teoria, que está muito bem, é uma zona elíptica em torno de uma ligação de comunicações sem fios que é utilizada para determinar se existe clareza suficiente entre os pontos de transmissão e a recepção para assegurar uma comunicação fiável. A zona Fresnel é importante porque a interferência nesta zona pode causar problemas significativos na ligação de comunicações. O tamanho e a forma da zona Fresnel dependem da frequência do sinal, da distância entre os pontos de transmissão e recepção e da altura das antenas. A zona Fresnel deve ser suficientemente grande para assegurar um sinal claro, mas não tão grande a ponto de ocupar uma área desnecessária. Aí está. Há que ajustar tudo. Há uma forma para calcular a zona Fresnel, que é a seguinte, tudo muito bem, mas claro, em geral, hoje em dia, há pouca gente calculando coisas. Em geral, fazemos há aplicações no mercado e há aplicações por aí na internet que podemos fazer um projeto de antenas e já vão dando os cálculos. Ok? Por exemplo, o Wikiti, que é outra marca que também a tem e todo mundo tem. Para evitar interferências, é aconselhável ter pelo menos 60% da linha Fresnel desobstruída. Ou seja, para não haver problemas, convém que pelo menos tenhamos os 60%. Claro, como é que vamos ver que se tem 60% ou não? Na verdade, é pôr as antenas, olhar uma para a outra, que elas estejam a ver, e por debaixo, principalmente porque por em cima é difícil que se interrompa a zona, mas por debaixo, pois que não haja nada que possa interromper ao sinal. Aqui está o caso. A zona Fresnel, que tanto falamos, seria esta parte aqui em forma de balão, sendo a parte baixa para mim das mais importantes, porque há muita gente, não, eu tenho as antenas a ver se deveria funcionar. Ok, está bem, funcionar vai fazer o link, vai fazer o enlace, mas a transmissão vai-se começar a cortar. Porquê é que podem ser, porquê é que se pode romper essa zona Fresnel? Ou bem, porque temos aqui as antenas e passamos por uma estrada pelo meio, e justamente nessa hora vai passar um autocarro 2 andares e vai cortar o sinal. Por o chão, porque as antenas estão muito baixas e a zona de Fresnel raspa o chão. Ou até mesmo, temos aqui muito bem 2 edifícios altos, mas temos também árvores altas no meio. Então já estamos a ter problemas. Eu, por exemplo, queria pôr um caso para que vocês vejam do que é isto. Eu continuo aqui a salientar muito, peço desculpa, a zona Fresnel, porque é uma coisa, para mim, que é muito importante. Porque tivemos, por exemplo, um cliente na França que fez esta instalação com outra marca de antenas conhecidas e o que é que se passou? Sim, senhor, a antena receptora, a antena emissora, tudo vê-se muito bonito, há uma ligação, o enlace está feito, atenção, o enlace está feito, mas claro, esqueceu-se que estava tudo cheio de telhados. O que é que se passa? Que a zona Fresnel inferior estava a roçar todos estes telhados. Isto ia a rente dos telhados. E o que é que se passou com isto? Pois passou-se isto. O cliente queixava-se, claro, que a imagem via-se desta maneira. E claro, isto não é que
Não é que os carros tenham entrado numa dimensão espaço-tempo e tenham desaparecido. Não. Isto é pura e simplesmente porque a zona Fresnel estava a roçar os telhados. E estava a cortar. Aqui não podia ter nem 60% nem 30% de livre da zona Fresnel. Ok? Alguma pergunta? Querem fazer? Tudo bem até agora? Senhores Franciscos, K2 ou Sr. Aurélio? Parece que de momento não. Pois vamos continuar. Perfeito. Ok. Vamos a ver. Depois, dentro, outra vez passamos ao mesmo. Neste caso, não é uma coisa de marca, senão algo de instalação, ou seja, antenas. Temos ponto a ponto ou multiponto. Multiponto, ponto a ponto, como o nome indica, é como se fosse um cabo, mas sem cabo. Ou seja, temos uma antena num ponto, temos antena no outro. Recebemos as nossas câmaras, transmitimos por antena, mandamos outra antena, recebe por switch, ligamos no NBR, recebemos sinal e andar, e já está. Ou seja, fazemos desta ligação um cabo, perfeito, já temos aqui todas as nossas coisinhas, ou até temos vários pontos, ok? E está tudo a mandar como aqui, a um sítio só, mas a enviar de 3 pontos diferentes. Aqui, na verdade, não há stress nenhum, ou seja, eu tenho todas as antenas no mesmo canal e está a funcionar. Mas, por exemplo, eu podia ter aqui outro edifício ao lado e ter aqui, neste mesmo posto, outra antena. Ia receber de 3 casas diferentes, mas não quero que vayam a este gravador, que vayam a outro. Então teria outra instalação, mais ou menos como esta nesta parte, com outra antena, e apesar que estavam no mesmo posto, não podiam estar no mesmo canal. Por exemplo, estas agora estaria no canal 6 e tínhamos que usar outras, por exemplo, no canal 10. Mas podia estar tudo no mesmo sítio. E aqui já entramos um pouco o que é o produto da WITEC. Ok? São antenas ponto a ponto, multiponto, que podem ser utilizadas como estação base ou como ponto de acesso ou wireless point, ou seja, para usar como se fosse antenas de Wi-Fi. Uh, Todas estas antenas são compatíveis entre todas elas, menos uma, que seria a primeira. E isso é fácil de ver se vocês veem aqui a apresentação. Esta é 2.3 a 2.7 e todas as mais já funcionam dentro de 4.7 e 6. Por o qual todas estas podemos funcionar umas com as outras e esta funciona com ela sozinha, que é para isso está. Okay? Em termos de hardware, por exemplo, estas antenas já é uma versão 3 da hardware. Estas são todas versão 1. Esta é a velocidade que permite cada uma. Okay? Velocidade capacidade, por dizer alguma coisa, ou seja, a banda. Nenhuma delas baixa 300 megabytes e temos até alguma de 900 megabytes por segundo, que seria o caso destas aqui. Se vemos assim por alto cada uma delas, por exemplo, esta que está aqui, a mais, vamos dizer, a mais simples, a mais tranquila, pode ir até 2 km a 300 megabytes. Tem um interface de duas portas a 100 megabytes, ou seja, duas portas, uma entrada e uma saída. É alimentada a 24, ou seja, pode ser alimentada ou bem por próprio switch point que já acompanha as antenas, ou por um switch que tenha 24 volts. Ok? Não tem saída de PoE e aqui, vamos a ver, eles põem isto que esta apresentação foi mandada por fabricante. Mas aqui há que ter um pouco de olho, ou seja, há que fazer contas, é que também ser um bocadinho coerente. Eles dizem 16 peças, nós dizemos 16 peças a 2 megabytes. Ou seja, eu posso me pendurar nesta antena 16 câmaras, mas a 2 megabytes. A 2 megabytes. Porquê? Porque quero respeitar esta parte daqui. Porque, por exemplo, eu posso querer câmaras de 4 ou 8 até megabytes, ou de 4K, então é que isto já se baixaria consideravelmente. Esta parte. Porquê? Porque temos que fazer contas de que, por exemplo, ao melhor 4 câmaras, 4 não, mas umas 8 câmaras de 8 de 4K, ou melhor
não nos chega a ocupar tudo isto, mas já anda ali por ali. E claro, e também temos que ter em conta que isto está tudo muito bem, mas as próprias antenas também precisam a sua própria banda para fazer a sua gestão. Ou seja, não vamos chegar aqui e fazer contas, que é só vou ponderar aqui a antena, câmaras, peço desculpa, switches e gravadores e não sei o quê, e esquecer-me que as antenas também têm que ter uma parte, há que deixar aí um bocadinho de banda para que elas possam fazer a própria gestão. Dentro destas antenas também temos a de 10 km, que pode ir até 100 megabytes a 10 km. Desculpe, 900 megabytes a 10 km com uma porta de 100 megabytes. É alimentada a 24. Os que são alimentados a 48 podem ser alimentados com switch PoE normal, ok? De 48. Os de 24 só com os seus injetores com, um, ou com POS de 24 volts. Que não são tão normais de encontrar, por dizer alguma coisa. Esta antena que está aqui, que estamos à espera dela, está para chegar agora estes dias, que dá 5 km a 300 megabytes por segundo e dá também para pendurar 3 câmaras. Ou seja, mas aqui tem truque, atenção. Eu, por exemplo, eu posso pendurar diretamente aqui 3 câmaras, ela vai-me alimentar as 3 câmaras por PoE e cada porta vai-me dar 100 megabytes, mas atenção, estes 48 volts não podem ser dados através de um switch PoE, senão através de uma fonte de alimentação de 48 volts, para que me dê aqui o PoE para as câmaras. Não sei se é importante que entendam isto, ok? Pois na altura de comprar, para que eu meti um switch de 48 52 e tal, a antena vai, mas não me alimenta as câmaras. Não alimenta as câmaras porque tem que ir com fonte. Ok? Perceberam esta parte? Alguma dúvida? Suponho que sim. E depois temos aqui os ângulos, claro. A esta distância temos então 8. 8 graus, enquanto, por exemplo, aqui temos 60. E estas que são muito utilizadas em multiponto, temos 150 e 360 graus. Ok? Alguma pergunta que queiram fazer acerca destas antenas? Podem abrir o microfone se quiserem. Hein? Creio que está tudo ok. Perfeito. Seguimos então. Aqui é uma pequena explicação do que é a antena. Do que é a antena? Peço desculpa. De como emparelhar uma antena uma com a outra. A WITEC, o que oferece em relação a outras marcas é pôr as antenas ao sítio ou até mesmo emparelhar no chão e depois montá-las ao sítio. Para emparelhar é tão fácil como mudar um botão. Ok? Aqui está mais ou menos explicado o que tem, por exemplo, este modelo da antena, que é o WITEC, a nossa referência é o WITEC 29. Uma vai ser a estação base, ok? A que vai receber. E a outra vai ser o cliente. O que é que temos que fazer? Uma metemos para H e outra metemos para C. Até aqui, perfeito. Pacífico, não há mais programação. E depois, o que é que temos que fazer? Emparelhar as antenas. E emparelhar as antenas é tão simples como fazer uma pressão de 3 segundos no botãozinho de emparelhar e está a funcionar. Elas vão ler uma com a outra, ok? Vai demorar um bocadinho até que isto vai começar a girar, estes números vão começar a girar, ok? Até que ficam fixos. Quando ficam fixos, ele vai dizer que a estação base que vai receber é a H com o canal 60, porque ela faz ali também uma leitura mais ou menos do espectro que existe nesse momento para poder meter o canal por meio. E este vai ficar como cliente canal 60. Se é ponto multiponto, é a mesma situação. Esta já está e depois é só apontar estas. Ficarão todas com o mesmo canal e se temos a necessidade, pois podemos fazer aquilo que tínhamos ao princípio. Temos esta num posto, temos outra antena de baixo, mas esta com canais diferentes. O canal
basta modificar aqui no mais e no menos. E já estaria emparelhada a antena. Não tem que fazer nada mais. Claro que depois podemos entrar ao web browser da própria antena e fazer as nossas configurações ou coisas pois, país, potência, por aí fora. Hum. A ver, esses canais são fixos ou Sr. Aurélio? Esses canais, Sr. Aurélio, fixam-se quando você faz a primeira instalação. Ou seja, ele diz que tenho este canal, tal. Ele fez ali uma leitura de espectro e ficou ali com aqueles canais. Mas depois podemos mudar, ou podemos mudar diretamente sobre a própria antena, com o mais e o menos. Ou seja, vamos mudando o canal, em vez de ter 60, metemos 61, 62 ou 63, ou o que quisermos. Claro que dos dois lados, tanto de cliente como de tal. Ou mesmo dentro do web browser das próprias antenas, podemos fazer essa gestão. Isto é só quando fazemos o primeiro arranque, o que nos vai dar, logo de primeiro. Ok? Feito. Pronto, agora para terminar, vamos ver um bocadinho o que é o cloud. Vamos a ver. Pronto. E eu aqui, pronto, abri aqui uma conta ontem, assim um bocadinho à pressa, e pedi até a um colega de França para compartilhar a sua rede comigo. E neste momento o que temos pois, é a compartilha dessa rede. O que é que podemos fazer no cloud? O que dá muito, ou seja, o que a WeTech tem é que através deste cloud podemos entrar aos equipamentos sem ter que ter portas abertas, DNS, IPs fixas, nada disso. É através do cloud deles e já está. Sempre e quando, claro, tenhamos equipamentos que permitam a ligação ao cloud. Neste momento estamos à espera de mais. Temos um switch, por exemplo, que dá, que dá a ligação ao cloud, que é fácil de ver. Vocês vão à referência e quando vês a referência do fabricante tem aqui um C, quer dizer que tem ligação de cloud. Ok? Todas as antenas dão ligação cloud, ou quase todas, menos um par delas. E através das próprias antenas, você imagina, vamos imaginar que temos uma antena metida. Claro, tem que ter internet, isso é lógico. Ahm, Temos uma antena ali numa instalação, mas não temos switches. Então, através da própria antena, podemos fazer o túnel para ver o que temos dentro. Ok? O que é que temos mais no cloud? Portanto, a topologia vai dizer como é que temos a instalação feita. Ok? Ou o que é que temos ligado a essa instalação. O sistema assume as assinaturas eletrónicas de cada equipamento. Então vai dizer que é um APC Room, tens aqui um U745, que é uma câmara, um TOA, que é um altifalante destes IP que também vendemos, ou uma Atlas 400 da ZKTeco. E o switch, que é quem vai ligar à internet. Ou seja, ele mostra uma topologia mais ou menos de como é que está uh, o sistema instalado. Ok? Até podemos, se queremos guardar para não estar aqui depois ter que entrar cada vez que tal, ou para mostrar ao cliente, podemos carregar um arquivo e ele vai dizer, vai fazer aqui um índice e tal, vai dizer o que é que tem ligado, informação, informação dos equipamentos e por aí fora. Como é que está tudo aqui e as conexões e as ligações. Ok? Mas aqui ele diz o que é que temos ligado. Na parte de alarmes, pois, alarmes que temos recebido do sistema, que está fora de linha, que como problema, que havia uma câmara ligada a um switch e o switch, como tem um watchdog, viu que havia um aumento de tensão e fez o corte da alimentação as 5 vezes e mesmo assim não conseguiu restabelecer a ligação e coisas desse género. O túnel, o que podemos abrir através do túnel. Aqui ele vai dizer que equipamentos podem servir para que a gente faça esse túnel. Neste caso, nesta rede do meu companheiro, ele que tem são switches, ok, que podemos abrir um túnel, mesh não temos nada, e temos um terminal, por exemplo, que é o web. Por exemplo, se vamos aos switches,
O que é que ele vai fazer? Queremos web, queremos entrar ao switch para ver alguma coisa. Como podem ver, ele apenas dá uma IP local, ok? Eu vou aqui à web, ele vai-me perguntar que servidor quero usar, neste caso, como estamos em Europa, vamos a Frankfurt, e, e o sistema, o cloud, vai criar o túnel. Ou seja, e quando cria o túnel, vai nos dar um link, vamos dar sobre esse link, e ele vai ligar com o equipamento. Neste caso, o switch da WeTech. Que aqui não tenho a senha, não vou poder entrar, mas este seria o switch da WeTech. E podemos fazer as nossas programações aqui, as nossas VPNs, o mapeio de portas, desligar, por exemplo, tenho uma câmera que me está a dar problemas ou que não quero que se veja, apago a câmera e coisas do género. Ok? Da mesma maneira, podemos entrar a sistemas que estão hum, ligados ao switch, antena, ou que seja, mas que são de terceiros. Por exemplo, aqui temos uma câmara U745 e podemos entrar ao web browser dessa câmara. A mesma situação. Ou seja, pede qual é o servidor, que neste caso estamos em Europa, vamos entrar para a Europa, link, entramos. Não sei se a contrassenha ainda é. Não. Só um momento. Eu creio que tinha por aqui. E, por exemplo, esta câmara agora mesmo está nas nossas oficinas de Paris, nos nossos escritórios de Paris, peço desculpa. Um, e nós estamos a entrar aqui, claro, aqui não estou a ver porque tenho que instalar plugin, blá 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 blá. Mas estamos a entrar através de uma nuvem a uma câmara que está só ligada localmente. E podemos fazer o que quisermos, ou seja, podemos fazer programações, podemos fazer o que seja necessário. É como se estivéssemos no sítio, mas através do cloud. Okay? Isto para mim é das coisas mais interessantes que tem esta marca. Ou seja, que nós é só fazendo uma conta e adicionando equipamentos, tenhamos a possibilidade de fazer gestão à distância. Aqui o Data Insight é para saber como está o sistema, mas neste caso não nos vai dar informação porque o sistema não é nosso. Isto são equipamentos que a Mac, ou que seja, foi dada de alta aqui dentro do sistema, mas que nunca foram ligados. Não sei se têm interesse ou não, mas aqui está esta opção. São coisas que eles vão sempre arranjando um bocadinho a plataforma. Então vão adicionando coisinhas. Pontos de acesso que podamos ter e estado. Por exemplo, aqui temos um offline e aqui temos outro ligado. Mesh, não sei se sabem, mas estes sistemas permitem, por exemplo, no caso das antenas Wi-Fi, ou os pontos de acesso Wi-Fi, que nós vamos dar o Wi-Fi a um espaço e precisamos estender a nossa Wi-Fi, estas antenas fazem mesh. Ou seja, eu posso interligar antenas para poder ir mais longe com a mesma rede. E faz auto-routing, ou seja, o cliente, ou seja, quando digo o cliente, digo a pessoa, por exemplo, que leva o telemóvel, certo? Está ligado à primeira rede, vou andar por a casa fora ou por local fora e faz auto-roaming, ou seja, ele vai apanhando a outra antena e já sabe que é aquela mesma rede. Ou seja, não temos que estar a ligar outra vez a outra rede diferente. Ele vai ligando conforme vamos avançando no local. Neste caso, não temos nada de sistemas mesh. Sistemas 4G também não. CPS também não. Temos gateway também não. E temos um switch. Aqui está. Que podemos pois, mudar o nome e coisas desse género e saber qual é o estado. Neste caso, está online, o número de série e, por exemplo, saber mais ou menos o que é que o switch agora mesmo, como é que estão as bocas, se está a utilizar a fibra, se está a utilizar cobre, neste caso estou a utilizar 7 bocas de cobre,
Contam é que se está a usar CPU, memória, o que é que está ligado, MAC address que já tiveram por ali e por aí fora. E aqui IP câmara é a mesma situação tal e qual. Mais ou menos aquilo que a gente viu ontem. Pequenas configurações de rádio, básicas, manutenções. Podemos configurar a SD lá na partida aqui. E depois também um bocado pois, de informação. Ou seja, como fazer auto-manage a access point with a cloud account. Por exemplo, entramos, vemos o que é preciso e já está. São pequenas ajudas do próprio sistema. A aplicação, isto também tem aplicação, ou seja, igual que estamos a ver aqui, temos uma aplicação que podemos também funcionar, ou seja, não temos que ir ao computador e verificar tudo. Através da aplicação, só lendo este código QR, instalamos a aplicação, metemos os mesmos dados que metemos para entrar à plataforma e estamos também em controle. Os grupos de redes que temos, neste caso eu só tenho um grupo, mas dentro do meu grupo tenho a minha própria rede e tenho a rede do meu companheiro de França que compartilhou comigo. Mensagens que tenha recebido, ok? Ou seja, de envio ou de pedido. Alarmes. Isto aqui é para que, por exemplo, se temos a aplicação aberta ou queremos receber alarmes no e-mail. Ou seja, se queremos receber quando um dispositivo está offline, vamos receber um e-mail aqui. Ou seja, na conta que está vinculada com a plataforma. E aqui podemos depois escolher o que nos interessa. Online, offline, se vai reiniciar, se estão a perder dados os switches, se há um storming dentro dos switches, por exemplo, quando se liga dois cabos de duas bocas de um switch a outras duas bocas de um switch diferente e fazem um storm de dados, uma tempestade de dados, e faz com que os sistemas vayam abaixo, e esse tipo de coisas. E depois também um pouco o que é a conta. Mas aqui não há nada assim nada especial. Se queremos mudar a cor, se queremos cor laranja, eu sou mais azul, então ficamos com o azul. O idioma, que neste momento temos aqui o nosso português também a funcionar. E logouts, mudar senhas e pouco mais. Isto seria mais ou menos o que é vamos, o que é a plataforma, de uma maneira muito rápida, até mais, claro, podemos estar aqui a verificar ponto por ponto, de uma maneira muito rápida, mas claro, o interesse que pelo menos vejo eu, ao meu entender, é o controle do sistema desde fora. Ou seja, ser muito mais coisas. O único é que tem que se dar internet noutra ponta. E o resto é tudo andar. Mais coisas. Obrigado. Esta seria a minha apresentação. Não sei se têm alguma dúvida que queiram pôr, por favor. Faz favor de dizer. O switch. Vamos a ver qual é o switch que você me diz. Você diz o switch que estava no cloud. Este. Sim, sim. Este modelo PCM S310GF. Sim, sim. Se você entra diretamente, se dá duas vezes clique em cima do equipamento e vai-lhe apresentar vamos, uns modelos, incluso até o número de série. Nada, a você. Eh, alguma coisa mais que queiram perguntar? Sr. Aurélio, Sr. Outro Francisco? Creio que foi. Se não há stock de suítes. Mas a que se refere? Peço desculpa, Sr. Caeiro. Não há stock de quê? Se não temos stock de suítes ou stock de. Ah, é só suítes.
na verdade, isso já tinha que ver com o seu comercial. Já tinha que ver com o seu comercial, mas eu creio que sim. Creio que sim. Isso é uma coisa que pode, você com a sua gestora de compras ou com o seu comercial pode ter melhor essa informação, que afinal de contas sou a parte técnica. O armazém já deixo para outra. Eh, alguma pergunta mais? Queiram fazer? Está tudo em ordem. Prontos? Ok, perfeito. Pois muito obrigado por a vossa presença, muito obrigado por estar aqui a ouvir-me e espero vê-los em outros também. Isto são apresentações, também vamos a ter, atenção, também vamos a ter cursos técnicos, ou seja, de como programar e tal. Isto são mais apresentações de produto por alto para que tenham conhecimento de como é que funciona, ok? Também podem apontar-se a outros cursos que vêm técnicos e também já vemos um bocadinho como mexer com tudo. Muito obrigado, que tenham um bom dia. E se a gente não fala, que creio que vou falar com um ou dois, bom fim de semana. Muito obrigado.